aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo essa oitava da Páscoa. Esses 8 dias é como se fosse onde nós estivéssemos celebrando aquela noite santa da ressurreição de Jesus, a sua ressurreição. E estes 8 dias da oitava da Páscoa é um convite a cada um de nós para vivermos as alegrias deste tempo que o ressuscitado mostra para nós, que a morte não vence, mas sim a vida. E nós ouvimos a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos fala
como a comunidade nascente se reunia, as primeiras comunidades que foram sendo formadas. Eles partilhavam tudo em comum, viviam unidos. Era assim que a comunidade se reunia. E mostra para nós, e também deve nos levar a perguntar, como hoje nos reunimos como comunidade? Será que com este mesmo espírito que a comunidade nascente vivia, se reunia, onde partilhavam tudo em comum, onde ao partir do pão faziam as suas orações? Como que nós estamos buscando também viver como comunidade hoje, dessa forma como essa comunidade nascente viveu? Isso também nos indica que cada um de nós precisamos nos esforçar para viver sempre unidos nesta comunhão, nesta unidade que nos faz irmãos, nos faz igreja. Qual tem sido o meu esforço? Como eu tenho contribuído para que essa comunidade se fortaleça cada dia mais? A comunidade, ela cresce com seus membros. O padre, o bispo, ele está para ajudar. O padre está aqui para ajudar a vocês caminharem sempre unidos a Cristo. O bispo, como pastor da sua diocese, como bispo diocesano, ele tem a missão de apacentar o seu rebanho, de cuidar também do povo de Deus. E vocês, através do seu batismo, é que de fato irão realizar o seu protagonismo dentro da comunidade. É vocês que precisam lutar, como eu disse, se esforçar, para que essa comunidade cresça cada dia mais. Nessa fé que deve sempre nos unir, nesta fraternidade e neste amor que nos congrega. É justamente aqui que nós devemos sempre nos deter, este amor, esta unidade que deve sempre nos congregar. Porque se nós não tivermos este amor, esta unidade, de nada adianta nós estarmos nos reunindo. É preciso fazer com que esse amor cresça. E esse amor, ele vai crescer a partir da fração do pão, na Eucaristia, quando nós comungamos o seu corpo e o seu sangue, remédio para a nossa salvação. É nesse momento da Eucaristia, da fração do pão, que a nossa comunidade cresce no amor e na unidade. Porque se nós nos aproximamos da fila da comunhão e muitas vezes brigamos com o nosso irmão, também não adianta nós estarmos nos aproximando da Eucaristia. Porque a Eucaristia, ela é sinal de comunhão. Então, como eu estou brigado com meu irmão e eu venho à fila da comunhão, da Eucaristia, que é sinal de comunhão para nós, não tem sentido. Então, que nós possamos buscar sempre mais viver neste amor, nesta fraternidade, e que o pão eucarístico nos ajude sempre a nos fortalecer, a revigorar a nossa fé. Depois da segunda leitura da primeira carta de São Pedro, nos fala que através da ressurreição de Jesus dentre os mortos é que nós temos uma esperança viva. Uma esperança viva quer dizer, queridos irmãos e irmãs, que em meio aos reveses da vida, as dificuldades, eu não desisto, eu permaneço fiel. A esperança viva é caminhar sempre confiando no amanhã, é confiar no amanhã, mas não num sentido daquilo que o mundo nos oferece de esperança, mas aquela esperança que só Jesus nos deu através da sua ressurreição, onde ele venceu o pecado e a morte, e ressurgindo,
nos deu uma nova vida. E essa nova vida é através dessa esperança viva, que deve permanecer sempre acesa no nosso coração. E essa esperança viva, ela deve também ser alimentada sempre mais, pela Eucaristia, pelos sacramentos, pela palavra, onde também nós nos alimentamos. É ali que essa esperança vai sempre nos conduzir a esta vida nova que o Senhor trouxe para mim e para você ao celebrarmos a sua Páscoa, a sua ressurreição. É justamente nesse sentido que o Senhor ressuscitado pede a cada um de nós, como Ele pediu nas primeiras comunidades, a comunidade nascente, a sempre permanecer com essa esperança. E essa esperança, ela só vai ter o verdadeiro sentido quando nós colocamos e depositamos totalmente nele. Porque do contrário, vai ser em vão o nosso esforço, a nossa luta. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos viver de fato essa esperança viva. Essa esperança que não decepciona, como diz lá em Romanos. A esperança não decepciona. E depois o Evangelho de São João nos fala que Jesus aparece aos discípulos no cenáculo. E Tomé não está com os outros discípulos naquele dia. E Jesus, aparecendo a eles, diz: a paz esteja convosco. Esta paz que Jesus, naquele momento, dá aos seus discípulos, é a mesma paz que também vai os conduzi-lo na missão que o Senhor lhes confia. Como o Pai me enviou na potência do Espírito, eu também vos envio da mesma forma com o mesmo Espírito que o Pai derramou no seu Filho. O Pai que ressuscita Jesus e vivifica pelo Espírito. Vivifica o Filho pelo Espírito, para que ele também pudesse fazer com que os discípulos, apóstolos, também recebessem o mesmo Espírito. É aqui este início dessa missão dos apóstolos, que hoje, na pessoa dos bispos, sucessores dos apóstolos, tem esta missão muito importante de conduzir o povo. Eles, como sucessores, precisam sempre governar a diocese, conduzi-la, mas também santificar, apacentar o povo. E santificar e apacentar quer dizer que todos nós precisamos sempre caminhar unidos ao bispo, em comunhão com ele, e assim em comunhão com toda a igreja, com o Papa. Como diz Santo Inácio de Antioquia, onde está o bispo, aí está a igreja. Então a presença do bispo é a presença da igreja aqui. Então que nós caminhemos juntos e unidos ao nosso bispo, sucessor dos apóstolos. E que este mesmo Espírito que o Senhor soprou nos seus discípulos, hoje também Ele sopra para nós este mesmo Espírito, para que possamos vencer toda a indiferença, todo o medo, tudo aquilo que muitas vezes tem nos separado, tem nos distanciado de viver essa graça, essa misericórdia que o Senhor está sempre a nos dar, e o seu Espírito, o Espírito Santo, e que a partir dessa compreensão nós consigamos deixar isso tudo para trás, para que agora, como homem novo, como diz Paulo, consigamos caminhar segundo a vontade de Deus.
E dessa forma, como Jesus disse, como meu Pai me enviou na potência do Espírito, eu também vos envio com o mesmo Espírito, quer dizer, para nós também, que nós possamos ser pessoas novas, que através dessa nova vida que o Senhor nos dá, possamos ser sempre mais anunciadores, testemunhas do ressuscitado. E que isso gere sempre mais em nós os frutos que cada um de nós precisamos sempre buscar colher. Porque a semente, ela é lançada, e quem cuida somos nós, e quem faz dar frutos é Deus. Então, se nós soubermos bem cuidar desta semente da vida nova que o Senhor nos dá, tenho certeza que Deus dará a nós os frutos não com os bens deste mundo terreno, mas os frutos que só os bens eternos nós iremos obter, nós encontraremos. Então, queridos irmãos e irmãs, que este tempo pascal nos ajude a viver sempre mediante a essa graça, a esse Espírito que o Senhor nos concede, como concedeu aos apóstolos, discípulos, hoje também Ele concede a mim e a você. E este segundo domingo da Páscoa é o domingo da Divina Misericórdia, instituído pelo Papa São João Paulo II. Que este domingo da Divina Misericórdia também nos ajude a contemplar sempre o quadro que nos remete a Jesus misericordioso, e que ali nós encontremos que Jesus é a nossa verdadeira confiança, é o nosso verdadeiro amor que nós devemos sempre buscar. Jesus misericordioso, que o nosso coração possa sempre estar voltado para Ti, e que nós façamos, na verdade, a mesma profissão de fé que Tomé fez: meu Senhor e meu Deus. E isso mostra para nós que muitas vezes somos incrédulos, em certo sentido, na nossa vida cristã, mas que, acreditando, vendo essa presença do ressuscitado como Tomé viu, nós também consigamos professar, renovar sempre mais a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Em alguns instantes de silêncio, possamos refletir sobre a palavra que ouvimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,